Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos começando Você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui da BMC News. E hoje nós trazemos um convidado muito especial para bater um papo com vocês sobre um tema que é absolutamente pertinente, mas ainda pouco discutido na grande mídia. Nós vamos falar hoje sobre valuation de startups e outras aventuras que permeiam o mundo de Venture Capital e Private Equity. E para bater esse papo com vocês, eu trouxe o José Renato Maniz, aqui, que é especialista em Venture Capital e Private Equity. Muito obrigado, Renato, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Felipe, é um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos lá. Maravilha, eu queria começar, Renato, fazendo uma pergunta. Posso te chamar de Renato, né? Claro, por favor. Vou começar fazendo uma pergunta um pouquinho, talvez, capciosa, mas faz parte do nosso assunto, acho que você vai entender bem. É correto dizer que o Nubank era avaliado em 240 bilhões de reais? Pergunta capciosa, né? O valuation de uma startup depende de vários fatores, mas o principal é, enquanto a ação não é aberta, enquanto não é negociada de forma aberta, é o quanto o último investidor pagou, né? E o investimento em startup ele acontece em várias rodadas, né, em várias camadas, né? E muito dos founders, isso é uma conquista da forma como eles vendem o sonho deles, da forma como eles convencem os investidores, etc., de que aquele plano, aquela visão deles vai acontecer, vai se concretizar, né? E isso, a cada rodada nova que acontece, é um novo convencimento. Então, você tem os founders, depois os founders dos primeiros investidores convencem o segundo, aí os founders do primeiro e do segundo convencem o terceiro e tal. E o que acontece é que, para o Nubank, ele teria que estar conseguindo entregar alguma coisa muito diferente, ser bastante diferente de um banco para conseguir ter um valuation tão diferente de um banco. E quando, na verdade, não se concretiza, está mais parecido para um banco convencional do que para uma coisa completamente diferente, então você vai medi-lo com a régua com que você mede um banco. E com a régua que se mede banco, quando você vai medir no banco, ele vale um pouco menos. Então, você comentou um pouco sobre esses degraus, né? Então, o founder vende a um determinado valuation, ele conta essa história para vender um determinado valuation para a primeira rodada, mas você tem essas rodadas diferentes e a forma como isso cadencia muda a valuation, muda a avaliação, muda inclusive como o investidor se vende e como o comprador compra, né? Conta um pouco para a gente, Renato, da formação dessas rodadas. Como isso funciona, quais são essas rodadas e o que diferencia cada uma delas? Bacana. As rodadas iniciais, falando de estágios assim, realmente bastante iniciais, né? Você tem lá os amigos e os family and friends, né? Família e os amigos e tal. Então, é muito numa confiança direta dos empreendedores, tal. Aí você evolui para uma rodada seguinte, tipicamente com investidores anjos, e esses caras já gostam dos founders e gostam da ideia, já tem um conceito do que seja isso, e é muito comum nesse estágio inicial que esse aporte de dinheiro venha junto com um apoio desses investidores, desses anjos, né? Então, é o tal do smart money e tal. E a cada novo passo que se dá, a cada nova rodada, né, obviamente a startup tem que estar valendo mais, né, você não se coloca dinheiro numa startup para ela recuperar valor, se coloca dinheiro numa startup, se investe numa startup para ela continuar crescendo em valor. E esses cheques, obviamente, são cada vez maiores, né? Você coloca 100 mil, você coloca 1 milhão, a startup recebe 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Então, o investidor é diferente. Enquanto pode ser um amigo, quando é um anjo, são profissionais, são executivos com suas reservas, tal. Depois você passa a ter um investimento institucional. Então, é um pequeno fundo, um fundo médio, um fundo maior. Então, assim se organizam as rodadas e os investidores a cada nova rodada, eles são mais exigentes. Então, exigem também da empresa não só um desempenho melhor, etc., o porte maior, obviamente, um desempenho melhor, e uma governança também diferenciada, né? Então, dá trabalho, mas a empresa em tese está maior, está melhor organizada, ela vai subindo essa escada, né? Você comentou de
Smart Money. O que é Smart Money? Compartilha com a nossa audiência o que significa esse termo e como ele é usado na prática. Legal. O investidor anjo existem vários perfis, né? Mas vamos pegar um, né? Pode ser um executivo que já completou 40 anos de carreira e o cara tem uma reserva muito boa e ele resolve pegar uma parte do patrimônio dele, 5% do patrimônio dele, e fala, vou investir isso em risco, né? Então esse pedaço do patrimônio dele ele resolve investir em startup. Só que vamos lá, esse cara já está afastado, nesse perfil que eu desenhei, né? É um cara que está aposentado. E ele quer se envolver, ele quer trabalhar. Então, ou por um apego à ideia, ou por gostar dos founders, tal, etc., ele não consegue simplesmente colocar, estou colocando 100 mil reais. Ele fala, e aí, o que vocês estão fazendo? Posso ajudar? Então, existe e no mínimo, networking. Vocês estão tentando falar com quem? Não estão conseguindo? Espera aí que eu dou 2 telefonemas, eu consigo. Espera que eu vou marcar um almoço, tenho proximidade, eu sento e aproxima. Então, esse é o significado do Smart Money. Então, é um dinheiro que, às vezes, um investidor anjo ele consegue marcar 10 reuniões que mudam a vida de uma startup, e isso talvez valha muito mais do que os... É extrapolar o investimento no sentido da quantia financeira. Isso. Né? Você consegue fornecer para a startup mais recursos do que simplesmente o dinheiro que você está colocando. Né? Exato. O contato, o networking. Isso. Muito bem, muito bem. E agora, me conta uma outra coisa. A gente comentou, então, tem essas rodadas diferentes, elas têm funcionamentos diferentes, têm públicos diferentes. Isso muda a mensuração de valor? Então, eu sou amigo de um startupeiro, um empreendedor, comprei a primeira rodada, eu estou tomando mais risco do que quem compra na segunda e assim por diante. Tem essa diferença na hora de precificar a ação de uma startup ou não? Não importa a hora que você entrou, tomou mais risco, tomou menos risco, o problema é seu. Você comprou, as garantias são as mesmas para todo mundo. Como funciona isso, Renato? Legal, são dois... acho que há duas tensões, aí, dois elementos que se contrapõem, né? Uma questão é essa quando uma startup ela não começa valendo, um unicórnio não nasce valendo 1 bilhão, né? Uma empresa de 100 milhões de reais, ela não nasce valendo 100 milhões, ela começa valendo nada, começa valendo zero. Então vai aos poucos. Então, quem entra no começo, então o seu amigo que colocou 100 mil reais, ele está olhando uma empresa que naquele momento vale 1 milhão. Quem entrar mais adiante vai estar investindo dinheiro numa empresa que vale 10 milhões. Então aquele real no segundo momento compra 10 vezes menos. O cara que entrou antes, se você entra quando a empresa vale 1 milhão, o teu dinheiro compra 10 vezes mais do que quem for entrar quando ela valer 10 milhões, tá? Mas tem uma explicação, no começo tem um risco gigantesco, pode não acontecer nada. Então, por esse lado, quanto antes você entra, mais você está exposto ao risco e mais você é remunerado. Então, existe um equilíbrio natural aí. Agora, na direção oposta, né, com um funcionamento diferente, o investidor, quando entra numa determinada rodada, ele, vamos lá, eu vou colocar 10 milhões numa empresa achando que ela vale 90, então o valor da empresa somado com o meu investimento são 100 milhões, bacana, eu coloquei 10 milhões. Eu estou apostando que essa empresa dali a um tempo vai ser vendida por 200, 300 milhões. E aqueles meus 10 passam a valer, eu vou ter de volta, se a empresa for vendida, 20 ou 30, se ela estiver valendo 200 ou 300. Agora, se a empresa for avaliada, se ela for vendida, a 80, os 10% desse investidor, vamos supor que fosse eu investidor, eu não vou querer sair com 8. Eu vou falar, cara, tem 80 na mesa. Eu coloquei 10 faz pouco tempo, eu não quero ir embora com 8. Eu quero ir embora, pelo menos, com os 10 que eu coloquei. Então, essa é uma cláusula básica que é a preferência de liquidação. Inclusive, ele pode dizer, eu quero o que eu coloquei mais 20%. Então, se ele colocou 10, ele vai querer, não. Se tem 80 na mesa, eu quero 12 milhões. Vamos supor que ele pegou 100 multiplicador. Olha, eu coloquei 10 milhões, eu vou ficar com 10% da venda ou 10 milhões. O que for maior, porque se a venda for abaixo daquele valuation que eu entrei, aquilo lá vai ser menor. Vamos supor que a venda, então, foi a 80 e esse cara ficou com 10. Ora, 10 milhões em 80 não é só os 10%, ele está saindo com mais do que 10% do resultado dessa venda. Se esse cara está saindo com alguma coisa a mais, alguém está saindo com alguma coisa a menos, alguém tem que pagar. Então, alguém que ia ter direito a 10 vai ficar com 8. Se ele tinha direito a 10%, ficou com 12%,
porque de 80 ele ficou com 10 milhões, não com 8, alguém que teria que tirar algum outro valor vai tirar menor do que o esperado. Então ele sai com uma posição maior do que o cap table dele, ele sai com uma posição maior do que a posição que ele tinha em tese. Então alguém está saindo com uma posição a menor. Então existe, e essas cláusulas de proteção, elas funcionam em camadas. Esse cara que colocou 10 milhões, olha, eu tenho 10%, mas os primeiros 10 milhões são meus. O cara que entrou antes e colocou 5 milhões, ele disse, olha, 10% é meu, mas os primeiros 5 milhões, depois dos 10 do outro cara, são meus. O outro que entrou lá atrás com 2 milhões e meio, olha, eu tenho meus 10%, ou no mínimo 2,5% do que sobrar, depois do cara que tirou 10, depois do cara que tirou 5, aí ele vai tirar os 2,5% dele. Então isso vai, essa transferência de valor vai se propagando entre as classes, né? Então, por esse lado, o ordinário lá, ele tem uma ação, ele tem um papel que na prática vale menos. Então, o valor é transferido do papel dele para os outros, tá? Então, quem mais absorve o valor é a última rodada. Na prática, você está... a cada rodada, você impõe um risquinho a mais para quem estava na rodada anterior por essas cláusulas, né? Sim, sim. Por mais improvável que seja dar tudo errado, a chance de dar tudo errado não é zero. E se a chance de der tudo errado, tem um cara que está... Se o navio afundar, tem um cara que vai de helicóptero, um cara que vai de bote, tem um cara que sai nadando. Então, o ticket do passeio do barco, para quem tem um helicóptero para poder ir embora, ele vale um pouquinho. Não, mas o bilhete é igual, custa $2.000 para todo mundo. Tá bom, na comida, na bebida, na música é igual para todo mundo. Mas caso haja um naufrágio, tem um cara que vai embora de helicóptero, tem o que vai de bote, tem o que vai a nado. Então, não são fungíveis. Em caso de naufrágio, eu vou de helicóptero, em caso de naufrágio, eu vou nadando. Você troca o seu ingresso? Não troca. Mas não adianta a mesma comida, o mesmo show, dá. Mas é que se afundar, nós temos direitos diferentes. Então não existe essa troca. Agora, você comentou de um unicórnio. A empresa não nasce um unicórnio. Conta aqui pra gente, o que é um unicórnio de verdade? Esse termo, às vezes, é usado de maneira meio genérica na mídia, né? O que é um unicórnio? Você, de dentro do ecossistema de startups. Olha, um unicórnio é uma empresa que atinge um valor de $1 bilhão. Não está escrito em lugar algum, talvez não forma muito clara, mas se a empresa levar 100 anos para chegar num valor de $1 bilhão, ela não vai ser unicórnio. Então, está implícito que ela cresceu de forma rápida. Se ela levar 50 anos, ela não é unicórnio, ela cresceu rápido. 15 anos, sei lá, alguma coisa assim. Não tem um número, não tem uma norma para isso, mas é uma empresa que chegou nesse valuation por meio de crescimento rápido. Perfeito. É comum encontrar um unicórnio que chegou a esse patamar sem aporte financeiro? Olha, é bastante raro. Eu não sei te dar algum exemplo de cabeça, como é que alguém chegaria nesse valor, mas uma curiosidade, você estava perguntando da questão do como é que se mede, como é que... tem um estudo de dois professores de Stanford, eles são 2 doutores, um dá aula em Stanford, outro dá aula no Canadá. E eles olharam com atenção isso, né? Que eu falei brincando, poxa, mas o meu bilhete no navio, eu vou de helicóptero, eu vou de barco, eles têm valores diferentes, tal. Então eles modelam isso, né? E eles mostram claramente, né? Demonstram, sustentam isso, que há essa transferência de valor e, portanto, o último investidor, quando ele entra, ele conversa com os empreendedores. Olha, a sua empresa está chegando aí perto de $1 bilhão, tal. Eu vou colocar 100 milhões. Então, a sua empresa vale 900 milhões, eu colocando 100, ela vai chegar a valer $1 bilhão. Putz, que bacana. Esse número de 100 milhões, que poderia ser 90 ou 110, e ele vai ter 10% da empresa, poderia ser 8, poderia ser 12, então há uma negociação livre. Então, os empreendedores e esse investidor decidem livremente. Então, é um valor justo, é um fair value. Aquele lote de ações emitidas naquele momento valem exatamente aquilo. Porque poderia ser 1 centavo a mais, 1 centavo a menos, vamos supor, $15 cada ação. Foi livremente negociado. Só que o cara, ele não troca uma ação dele com o investidor da rodada anterior, porque a dele vale um pouco mais. E não troca com ninguém mais. E mesmo ele é o último, o antepenúltimo com o último também não trocam, né? Então esse valor vai caindo. A única ação que vale de fato $15 é a desse último lote. É a última. As outras valem menos. Então, no estudo, né, um paper acadêmico, um modelo muito bacana e tal, ele mostra que você, enfim, dentro do modelo dele,
ele pega 135 unicórnios americanos e tem lá Uber, WhatsApp, WeWork, Facebook, SpaceX e tal. No momento que os unicórnios, estes 135, foram declarados unicórnios em rodadas fechadas, esse valuation era 48% maior do que o valuation de fato. Então existe um entendimento, se a minha vale 15, a de todo mundo vale 15, não vale. Mas deixa para lá. Então existe um grande deixa para lá nessa história, todo mundo faz de conta que vale igual. Vale igual, vamos trocar? Não vamos trocar. Mas não vale mesmo? Não, vale, mas eu não troco. Tá bom. Então não vale, né? Então não vale. E aí você tem até uma questão, você, como eu conheço o professor Roy Martelanque, né, ele gosta dessa discussão, né? Ele gosta de muitas discussões, inclusive, né? Que é o seguinte, mas mesmo quando você vai ao mercado, aí você lançou a capital. A Nubank, por exemplo, é uma empresa que era muito benquista pelos clientes, era uma empresa que chamava muito atenção. E aí você coloca um lote pequeno de ações a mercado, você tem uma pressão de compra, sai um pouco do racional do valuation, DCF, e você vai para uma pressão de compra, na verdade. E aí você tem um conjunto de pessoas tentando comprar um universo restrito de produtos, aí você sai do universo das finanças terceira onda, finanças comportamentais, você vai lá para o comecinho do princípio econômico de oferta e demanda, tem muita oferta e tem pouca oferta e muita demanda do papel, o preço sobe e aí de novo você comete o erro de multiplicar o preço de todas as ações por um preço só. E aí você explode o número que está ali, já não significa mais nada, né? Felipe, a gente pega um bolo que tem meia dúzia de cerejas em cima e a gente vende só as cerejas. Daí você fala, logo eu não tenho um bolo, eu tenho uma pilha de cerejas, né? Excelente, não, essa aqui tem que ficar registrada, né? Você for, gostei muito. Você compra um bolo que tem meia dúzia de cereja, vende as cerejas e toma que aquele é o preço. Aquilo não é um bolo, Felipe, aquilo é uma pilha de cerejas, é isso. Fantástico. Foi uma oferta incrível. Por o preço de 6 cerejas, eu comprei 3 quilos de cereja. Sensacional isso. Fantástico. Não, com essa das cerejas, eu vou chamar o intervalo. Muito obrigado por você que está acompanhando Você com Dinheiro. A gente vai para o rápido break e já volta. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, falando de um tema, como eu disse já anteriormente, escasso de ter um debate mais profundo. De fato, o que a gente vê fica restrito à academia e é sempre muito bom trazer alguém de mercado para traduzir, fazer essa ponte entre o conhecimento que ainda está lá nos papers e o que está se vivendo no dia a dia na prática. Por isso hoje nós trouxemos José Renato Maniz para bater esse papo conosco. Agora, antes de entrar, agora tem uma pergunta aqui também cabeluda para esse segundo bloco, mas
não deixe de mandar o seu like, deixar a sua curtida, inclusive a sua inscrição no canal da BMC. A sua inscrição é muito importante para nós. Deixe também sua pergunta no chat, façam suas perguntas, a gente tira aqui as dúvidas com o Renato Menis. E hoje tem uma ferramenta diferente aqui no programa. Aqui do meu lado direito vocês devem estar vendo um pequeno QR Code. Nesse QR Code é possível aproveitar a promoção de Black Friday da Com Dinheiro, especificamente para o terminal Com Dinheiro Basic. Você compra um ano e leva outro de graça. É isso mesmo, você não entendeu errado. Você compra um ano de Com Dinheiro Basic e ganha o segundo. Você pode clicar aqui pelo QR Code que está aparecendo na tela, você consegue acessar diretamente a promoção. Agora, Renato, voltando aqui para o nosso tema de startups, o que diferencia? Você comentou agora há pouco sobre o desenho de um unicórnio, né? Não tem nenhum lugar que crava em pedra o que faz uma empresa se chamar unicórnio. Não adianta você ficar, depois de 100 anos, vale $1 bilhão, você não pode mais chamar de unicórnio. Isso é um consenso de mercado, mas não tem nenhum lugar formalizando isso. O que diferencia uma empresa comum de uma startup? O que geralmente crava essa nomenclatura? Cara, excelente pergunta. Não tem uma resposta pronta. Para alguns efeitos, às vezes, no Brasil tem alguns textos legais que trazem uma definição para você poder ter direito a algum benefício, alguma coisa. Agora, em linhas gerais, o que caracteriza uma startup é a inovação, que não precisa ser a inovação tecnológica, você pode ter uma inovação de modelo de negócio, etc. O rápido crescimento. Isso é muito importante, porque se você ficar crescendo organicamente 20% ao ano, não vai funcionar, né? Não é o que se espera de uma startup. E a incerteza. Então, acho que são esses elementos: a inovação, o crescimento acelerado e a incerteza. Isso, inclusive, você considera uma empresa, é um ativo interessante de investimento, mesmo que ele ainda não tenha receita, ou que ele esteja abaixo do break-even, né? Ainda que ele queime dinheiro. Tal. Então, são coisas um tanto diferentes aí. Muito bem. O pessoal está até comentando aqui, que a gente não passou no último bloco, mas estou de olho no chat, né? O Helder comentou aqui, falou, olha, será que o CEO do Nubank está usando as técnicas do Lobo de Wall Street para empurrar o valuation da própria empresa? Não é o Lobo de Wall Street, mas não dá para reclamar da remuneração remuneração nossa de cada dia. Você não reclama de quem pede, a questão é quem paga, né? Exatamente. E agora eu vou te fazer uma pergunta que está no core do seu dia a dia, mas que acho que não vai deixar nunca de ser um desafio. A gente está acostumado lá da teoria moderna de finanças, antecipação de fluxo de caixa, Markowitz trouxe lá a média de variância, aí a gente monta o CAPM, e a gente pensa, quando a gente dentro da academia, depois tem quem estuda só valuation, é outra coisa, né? Life Cycle Valuation, você também conhece bem valuation por opções reais, aí tem toda uma... Mas dentro do que é, digamos, o aceito comum da academia, valuation é DCF, é fluxo de caixa. E como é que avalia uma empresa que não tem fluxo de caixa? Pois é, essa pergunta ela é muito boa. Existem inúmeros métodos, inúmeras metodologias, elas são bastante subjetivas. É muito importante avaliar, e tem scorecard, tem métodos para você poder entrevistar os founders e você poder dar notas, você faz uma avaliação da tecnologia, você olha para o mercado, etc. Você pode assumir proxies para aquilo. É realmente bastante subjetivo, são inúmeras técnicas. Existe uma forma de se contornar um pouco isso quando o estágio é bastante inicial, né? Que é você fazer um investimento, o investidor coloca lá, pronto, estou colocando $100 mil, e você não define com ele quanto ele vai ter, porque você não sabe se aquela empresa vale $500 mil ou $4 milhões. Você, eu estou colocando $100 mil e havendo uma próxima rodada daqui, por exemplo, um ano, a gente daí vai conseguir saber quanto é que é, e eu tenho um desconto. Então o meu dinheiro
vai funcionar como se valesse 30% a mais, ou tem um desconto de 30%. Então, é um mecanismo que o pessoal da Y Combinator criou, o 500 Startups também replicou. O primeiro foi o SAFE, né? Então, você define quanto de dinheiro você está colocando, mas não define exatamente o quanto você está comprando, porque você espera algumas coisas mais acontecerem. O founder põe uma série de hipóteses. O meu produto vai estar finalizado em tanto tempo, eu já voltei nos primeiros clientes. Ok. Então, essas coisas acontecendo, esse valor seria defensável. Então, você espera um pouco aquelas coisas acontecerem, né? Então, essa, na verdade, eu não respondi. Então, é uma forma, como é que o mercado faz para viver sem uma resposta crível, né? E, do contrário, a questão dentre os fatores subjetivos, né, existe olha, é a nova iniciativa de um founder de sucesso. Puta, o cara fez um exit milionário, o cara é o queridinho, empreendedor de palco e tal. Ele vai lá abrir um negócio e vale tanto. Nossa, vale. Por quê? Porque o cara falou, porque a startup anterior dele deu certo. Pode ser bastante discutível, mas funciona. E tem a outra coisa, eu perdi, então é um VC, cara, eu perdi um investimento, uma empresa desse setor, os caras estão bombando, esse cara também vai ser um sucesso. Então entra também o fear of missing out. Então você pode ter, às vezes se conta demais com a marca do empreendedor, ele está fazendo uma nova rodada, então todo mundo vai apostar porque ele teve um sucesso anterior, então isso provoca talvez uma distorção de valor. Enfim, é uma situação dessa que surge um burburinho. Tá? Então, às vezes, o que pode interferir no valuation é você fazer um bom PR, né? Faz uma boa assessoria de imprensa, faz aquele tema bombar para aumentar o interesse. Ou seja, é subjetivo, tá? Esses processos são subjetivos e você avalia empreendedor, proxies, nível de evolução da tecnologia, etc. Você comentou um assunto que é o FOMO, né? É Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. A gente vem de um período que a taxa de juros era aceita por negativa. A gente estava mais ou menos, a gente estava vivendo acho que uma distopia, em que a gente estava aceitando que, poxa, o CDE é taxa de juros negativa para todo mundo. Então, o que você está falando? Você tem que mudar o modelo mental humano, né? Porque é melhor você gastar o dinheiro hoje do que amanhã. Então, isso foi muito forte o que aconteceu e era mais ou menos tido por certo, né? Era o novo normal. Né? Agora a gente está retomando um novo normal, onde as taxas de juros estão voltando globalmente para o lugar. Ainda há muito descolamento, porque a inflação alta cobre essa taxa de juros, e aí você fica com uma taxa de juros artificialmente negativa, mas que é um cenário diferente. E com um cenário de taxa de juros regularmente negativa, se o comum é você perder dinheiro, me parece que você tem dentro desse ecossistema de capital de risco uma propensão a tomar esse risco de tentar não perder. Poxa, se eu estou aqui com o meu dinheiro parado em renda fixa, o pessoal brinca, né? Perda fixa, aqui eu já sei que eu vou perder. Então, aí a gente vai lá de novo para um pouco de comportamento, né? Quando você já está perdendo, você tem mais a tendência de tomar aquele risco e inverter, né? Falar, olha, eu vou tomar o risco para ou eu perco muito ou eventualmente eu deixo de perder. E eu fico um pouco com a sensação de que o que a gente viu nos últimos anos, crescimento até da Bolsa de Tecnologia, que são empresas que são tidas de crescimento, mas são maduras, a gente viu um crescimento muito forte de Nasdaq e viu também a entrada de empresas menos críveis em valuations exorbitantes. Isso fomentou um ecossistema de startups importante, especialmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, mas aí depois eu comento sobre ambiente local de desenvolvimento de empresas jovens. O que eu queria ouvir um pouco de você, Renato, dentro dessa retomada de taxa de juros. Tudo bem que a gente já discutiu que aqui na startup a gente não compra fluxo de caixa, né? Você tem que... Se DCF já é arte, para startup isso é quase mágica, né? Mas, ainda assim, a empresa tem crescimento. Então você espera ter fluxo de caixa lá na frente. Hoje você não tem. Muitas vezes esse fluxo curto é negativo. Como é que esse ambiente se sustenta? Se é que ele se sustenta? Quais são as iniciativas que vão na contramão disso? Para
pensar em valuations, em rodadas de investimento, em capital de risco, em um ambiente de taxa de juros retomando para patamares mais elevados? Tá. De fato, esse momento aí que a gente viveu, já que eu estou perdendo dinheiro, então vamos variar, né? E isso é uma coisa perigosa, né? Então, o mercado se acostumou a algumas coisas diferentes um pouco, e lembro de algumas situações de procurar um fundo de venture capital com uma startup em determinado período e, nossa, mas eles já têm mais de 5 anos, né? Então, como se fosse um demérito uma empresa ter mais do que 5 anos. Olha, eles já estão faturando, mas estão no azul. Era visto como, nossa, mas não é ruim, eu não quero, meu perfil de investimento é outro. Então, a gente viveu um momento que uma empresa com mais de 5 anos de vida e tendo faturamento era ruim. Estando no azul, então, nossa, que coisa cafona, que não é cool, né? E aí a gente começa a ver o contrário, né? Então, estamos voltando para um padrão, enfim, de como as coisas costumavam ser, né? Nossa, que legal, que bom, tá com 5 anos e os sócios não brigaram ainda, que legal, tá com 5 anos e não quebrou. Então tem cliente, né? Então o cliente volta, né? Porque a startup com 6 meses, não dá para dizer que o cliente ficou, o cliente não vai embora em 6 meses, o cliente voltou, não tem. Se você tem uma empresa que tem 6 meses de vida, são os primeiros clientes ainda, né? Empresa com 5 anos, tem cara que fez a segunda, terceira compra, pensando no B2B e tal. Então, legal, bacana. Então o cliente que sustentou, o cliente que voltou, tal. Então os sócios não se desentenderam, o negócio persistiu, a tecnologia para de pé. Uma coisa é você comprar, dali a 6 meses você queria devolver. Mas se você comprou alguma coisa há 4 anos atrás e você não processou a empresa ainda, é porque lá funciona. Então, é bom, né? Então, o Venture Capital está olhando que legal, uma empresa que já tem alguns anos, aí, ou vários anos, ela também é valiosa, tal, que quem sabe, mas ela vem num crescimento muito baixo. Legal, então vamos colocar dinheiro para acelerar o crescimento, não para evitar que ela quebre. Quebrar ela não quebra, não sei se ela decola. Tá bom, eu não sei se ela decola, mas quebrar é muito difícil quebrar. Qual o problema disso? Qual o demérito? Isso era olhado como uma coisa, nossa, não... Era visto como... Eu estava participando de um deal e tinha uma empresa com crescimento de lucro, gerava caixa, aí você tinha um determinado cheque. O pessoal falava, não, mas essa empresa fatura, não, mas cresce 40%, 50% ao ano, ela gera caixa, puxa vida. E o múltiplo é muito pequeno. Não, isso não é jogo pra gente, não. É um player global. A gente só trabalha com cheque acima de tanto. Faz o seguinte, volta lá, inventa uma história para bater esse target de cheque, depois a gente conversa. Se você assume que, não, 70% vai naufragar, então tá bom, você procura todas que te contem uma história que elas vão ser 20 vezes maiores, porque sabe que 7 vão afundar. Agora, que tal você pegar 10 que nenhuma vai afundar, ou uma vai afundar, e todas elas prometem triplicar? Por que não? É muito mais negócio, né? Mas isso tem um pouco de fase também, né? Quem toma mais esse risco de diversificação acompanha menos, e até o nível de private, geralmente o fundo de private equity, aí ele vai selecionar com mais rigor na empresa, né? Vai tentar pegar alguém que, aqueles 10 cases que no máximo você vai perder um, mas os outros você vai ter um crescimento de 30%, 40% ao ano que compensam a estrutura do fundo, né? Sim. Mas mesmo o private equity no Brasil é limitado ainda, né? A gente tem uma indústria de capital de risco ainda restrita. Tem os players globais conosco, alguns com poucos cases, mas a gente ainda vê um ambiente de private equity restrito, um ambiente de venture capital restrito, um ambiente de... mesmo de investidores anjos. Você tem uma experiência maravilhosa com isso, seria ótimo se pudesse compartilhar, ainda com poucas trocas. O que a gente consegue fazer de diferente? Como a gente conseguiria fomentar um pouco mais desse mercado? Olha, o que na verdade, o private equity, você é um grande conhecedor, né? Mas a sensação que a gente tem é que no Brasil o private equity, está muito bem estabelecido, em cases sensacionais e tal, mas para transações grandes, né? A gente não tem um middle market bem trabalhado, você tem boutiques. É uma empresa familiar, procura alguém para comprar minha empresa, tal. Então, ou são boutiques ou é o grande porte, né? Então não tem um middle market, um grande escritório de private equity que faça centenas, se tiver, desconheço, mas que faça centenas de transações de valor pequeno, tal. Isso para o mercado americano
é uma infinidade, né? De empresas que fazem o middle market, né? E até isso vai atrapalhando até o mercado líquido, né? Até ir para a bolsa, porque você não vai pegar uma empresa que é familiar, integralmente familiar, sem gestão profissional, joga na bolsa e o pessoal vai comprar. É um sonho um pouco utópico. Né? Sim. Então, se você tivesse esse middle market, você incentivaria, inclusive, o mercado líquido, inclusive o investimento das public companies, né, da empresa listada em bolsa. Né? E o venture capital e investimento anjo, como está esse ecossistema nos passos anteriores ao private equity, esse investimento menor? A gente tem desenvolvido coisas no Brasil, tem alternativas. Se algum dos nossos espectadores for um empreendedor, tem caminho que dá para seguir, ou vai ter que remar mesmo, ou vai ser bootstrap no sentido... empreendedor no Brasil já é por necessidade, né? Você vai ser bootstrap por necessidade também, não é por escolha. Né? Olha, eu entendo que a atividade e a atuação dos investidores anjos no Brasil está bem organizada, né? O que é muito importante para alguém que queira investir, queira se tornar um investidor anjo, é se juntar a algum grupo, né? São várias associações, etc., que existem aí, bem formadas e tal, e conversa muito, não investe na primeira que aparece. E assim, para quem vai começar a fazer investimento anjo, lê, escuta, ouve antes de dar o seu primeiro passo. O que a gente percebe alguns movimentos que não dão certo, tal, são quando os empreendedores procuram de novo. Poxa, eu tenho um amigo que é um executivo, tal, se aposentou, vou buscar um investimento com ele. Se essa pessoa não tem experiência nisso, ele pode ter tido uma carreira corporativa espetacular, mas se ele não conhece isso, ele pode, sem nenhuma maldade, impor algumas condições que vão impedir que a empresa prospere, né? Então, por exemplo, o cara diz, olha, vocês estão precisando de dinheiro, eu vou colocar a totalidade do dinheiro que vocês querem, e eu quero só 40% da empresa. Então o cara pode achar que está fazendo uma coisa de pai para filho. Pô, eu vou colocar 100% do dinheiro e vou ficar só com 40% da empresa. Numa rodada anjo, você entregou 40%, você acabou com a empresa. Não funciona. Você tem que ceder 10%, 15% no máximo a cada rodada. Se você passar por 4 rodadas consecutivas cedendo 15%, você não vai ceder 60% porque o segundo vai diluindo, então você vai ceder 48%. Então, ok, você consegue passar por 4 rodadas de 15% e os founders ainda ficam com 52% na mão. Então, um númerozinho é para se pensar. Então, alguém que queira começar a investir em startup, procura na pessoa física, né, procure uma associação de investidores anjos. Não existem ainda, não é comum ainda fundos, um fundo de venture capital early stage que você possa chegar lá, quero colocar 300, 400 mil reais para ser um limited partner e tal. Não existe uma oferta disso comum, né? Não é uma coisa que você consiga procurar. Então você vai escolher uma startup, então são dezenas de startups que batem na porta dessas associações de investidores anjos, e aí você, como investidor anjo, vê, tem lá como se fosse desfile de moda, né? A primeira startup na passarela, a segunda na passarela, gostei da terceira, tá? Então você vai lá e combina, mas você não vai investir sozinho, então você e mais 4, 5, então de todas essas startups que desfilaram aqui, a mais bacana, a mais bonita é a terceira. E ninguém mais fala, cara, só você achou essa daí bonita. Então não achei mais. Corre. Aí você fala, tem umas 10, 15 pessoas. Tem uns 10, 15 caras aqui que também acharam a terceira mais bonita. Eu ponho 50, eu ponho 50, eu ponho 100, eu ponho 20, legal. Vamos fazer um cheque de 300 paus. Você já forma um grupo de WhatsApp e você está conversando com esses caras. Então a associação te proporcionou o desfile lá na passarela, o desfile de startups pré-selecionadas, que aparecia um louco, um maluco, uma ideia sem noção, nem teria entrado na passarela para desfilar. Então a associação já fez um filtro e também fez um filtro de colegas. Não é qualquer maluco que bater na porta que vai fazer parte da associação. Minimamente vão olhar o porquê que você quer fazer aqui e tal. Bacana, entendi teu histórico, venha fazer parte do nosso clube, da nossa associação aqui. Então acho que esse é um caminho interessante para ser fomentado. Da mesma forma, para o empreendedor, é interessante ele procurar uma associação de investidores anjos. É uma coisa muito importante. Em quem vocês já investiram? Tem no site de qualquer associação que você for de anjos, tem a lista de investidas. E telefona para o empreendedor. Opa, tudo bem, vocês foram investidos pela Associação dos Anjos da Serra? Fomos investidos. E aí, o que você achou? Cara, que roubada, me arrependo até que me fica... Cara, sensacional.
uma coisa ou outra, tal, não era como eu esperava, mas agora eu entendi como funciona, cara, salvaram a nossa vida, a gente é super grato a eles, então, assim, pô, que bacana o desenvolvimento do cara. Então vou procurar esta associação, porque conversei com algumas das investidas e o depoimento foi bom. Isso aqui, eu trouxe o Renato para uma conversa, mas acabei tendo uma aula aqui, né? É completamente diferente ter essa troca com quem vive, está passando, vivendo, construindo esse ambiente todos os dias. Agora a gente vai para um breve intervalo. Um minutinho, a gente já está de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta a partir das 6h45. Te espero lá. Olá pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. E lembrando, você tem aqui o nosso colega de estimação, o QR Code que aparece na tela para vocês, tem uma função muito especial para você aproveitar a Black Friday sem deixar de investir. Então, 2 anos com dinheiro basic pelo preço de 1, parceladinho ali em 12 vezes, você vai pagando mensalmente, não sente. Mas a ideia é que você consiga aproveitar a Black Friday sem deixar de lado a racionalidade dos seus investimentos. Deixe também o seu like, deixe também a sua curtida aí, você que está vendo pelo canal do YouTube, e naturalmente faça a sua inscrição no canal BMC News, ela é muito importante para nós. Renato, estou comentando aqui alguns tópicos em off de como foi sua jornada aí como empreendedor e como também investidor. Você vai brincando um pouco cada uma das pontas desse mercado. Conta um pouco dessa jornada para o público, o que te trouxe até aqui, o que você tem de projetos hoje? Bacana, vamos lá. Bom, minha formação original é engenharia, né? E essa curiosidade que leva alguém a estudar engenharia, acho que é curiosidade, né? Querer entender como as coisas funcionam e querer construir coisas, né? Então, grande parte da minha carreira profissional foi iniciando negócios novos, construindo negócios novos por iniciativa minha ou participando, pessoas que estavam com seus negócios em estágios originais me chamaram, você não quer estar junto aqui no processo? Então, foi vários ciclos disso, de negócios começando pequenos e crescendo e tal. E um deles, bastante interessante, eu tive uma fábrica de software. Eu fazia aplicativo para telefone, mas assim, eu dei uma sorte, porque eu resolvi fazer aplicativo em Java para poder ser entregue por Bluetooth para rodar em celular Nokia. E aí surgiu o iPhone com o seu marketplace, com a sua loja de aplicativos, e daí o Android com a sua loja de aplicativos também. Então eu falei, legal, então agora sim, né? Não vai ser entregue por Bluetooth, vai ser entregue pelas próprias lojas, tal. Os fabricantes dos aparelhos vão ter isso. E foram 10 anos e nós entregamos ali 80 projetos nesses 10 anos.
E os aplicativos, no primeiro momento, hoje os aplicativos são úteis, são transacionais, mas no começo eles tinham a finalidade de promoção de marca, construção de marca, tal, etc. Então, quem contratava a fabricação de um aplicativo eram agências de publicidade. A gente desenvolveu, então, um conhecimento, assim, uma proximidade com esse setor. E no momento seguinte, todo mundo que batia na porta, desses 80 cases aí, uns 50, eram: oi, eu sou uma startup, quero contratar vocês para construir meu MVP. Então eu aprendi MVP, mínimo produto, aprendi com um cara batendo na porta querendo contratar. Então eu fiz uma imersão. Eu fui entender quais são os livros, como é que funciona, quem são os investidores e tal, e aprendi, porque às vezes você vai, o cliente, você acaba tendo uma proximidade, tá? Então, estou procurando um investidor, é fulano, Beltrano, vamos almoçar com o investidor, quer vir junto? Eu vou fazer meu pitch para o investidor, quer vir ver meu pitch? Claro. Então, eu acabei conhecendo muitos investidores e não como quem está lá na porta vindo pedir empréstimo. Eu passei a conhecer muitos dos investidores de mercado, de early stage, startup, inicial, tal, acompanhando clientes que estavam lá apresentando, etc., no início do seu negócio, no seu relacionamento com seus investidores. E aí eu falei, cara, bacana, então gostei, quero também empreender. Fiz uma tentativa que não chegou a decolar, fiz uma segunda que andou bem, mas com a pandemia, etc., não aconteceu uma das rodadas, a terceira rodada de investimento acabou não acontecendo, então foi tirada da tomada. E eu disse, espera um pouquinho, gosto muito de fazer, peguei gosto de fazer, eu quero estar nisso, mas não quero mais estar com todos os ovos na mesma cesta. Então, como é que você atua no empreendedorismo sem estar com os ovos todos na mesma cesta? Você não está lá como empreendedor, você muda de lado e você vai para o outro lado da mesa e você fica onde está o investidor, onde, pelo contrário, como assim você apostou tudo numa empresa só? Você multiplicar, espalhar é melhor. Se eu sou empreendedor, estou tocando 4 startups, você não vai conseguir um centavo. Se você falar, eu sou investidor, investir numa só, você é louco, você tem que investir em 4, não em 40. Né? Então eu falei, bacana, então vai funcionar. Né? E já esse conhecimento, essa fluência, telefone no celular, tal, com esse universo de investidores, facilitou isso. Eu fui para a academia, comecei a fazer o meu mestrado na FE, onde estou estudando, me peguei, né, estou dedicado a essa questão da transferência de valor por conta das cláusulas de proteção de investidores, que eu entendo, defendo que isso vai ter um valor muito grande com a formação de um mercado secundário. Se eu, como investidor anjo, coloquei R$100 mil, 6 meses atrás, esse dinheiro só vai ter liquidez quando acontecer uma próxima rodada. Se houver um mercado secundário, ele pode ter liquidez agora. Aqueles 100 mil, as coisas não estão indo bem, eles valem 80 ou aqueles 100 mil estão valendo 200 hoje? Então, a hora que tiver alguém, eu sou um fundo comprando participação fora do tempo, atuando com o mercado secundário, então esse tipo de conhecimento, isso que eu estou estudando, eu entendo que ele vai ser bastante apreciado. E eu estou dentro dos serviços de consultoria que eu presto, os advisors e tal. Eu estou com uma iniciativa nova para iniciar aí no início uma iniciativa nova que ela vai para o ar aí no início de 2023, chamada NASH, NA5H, mas esse 5 pronuncia como um Ash, né? Teoria dos jogos, tal, John Forbes Nash. E o que nós estamos fazendo são muitos fundos de private equity middle market dos Estados Unidos, Canadá, que procuram empresas de um determinado perfil aqui no Brasil e do que converge com o meu conhecimento, a formação em engenharia, tal, etc., são empresas que atendem dores dos processos industriais, atendem dores de indústria automobilística, aeroespacial, agronegócio, infraestrutura, energia e logística e tal. Então tem startup que fala, eu tenho um negócio que melhora o deslocamento do trem, eu tenho um negócio que melhora a carga do navio, eu tenho um negócio que melhora a forma como as coisas se organizam dentro de uma linha de montagem. Então startups que atendem essas necessidades são muito bem vistas, elas não são hypes, elas têm necessidade de longo prazo. Uma cervejaria, quando alguém encontrar uma cervejaria, cara, não importa quem ganhou a eleição para presidente, a cervejaria aquela planta vai ter que fabricar cerveja por várias décadas. Não importa cenário político, as pessoas bebem e a fábrica vai ter que virar. Então, se você consegue fazer com que a produção de cerveja seja melhor, a sua startup tem valor. Então, startups que o dono já está na casa de 60 anos, atua nesse segmento e não tem o sucessor, os fundos de private equity, middle market americanos e canadenses, tem do mundo inteiro, a gente está olhando especialmente para esses, olham com muita atenção para o mercado. Então, a Nash vai trabalhar para esses fundos que procuram empresas para aquisição integral ou majoritária, e também para fundos de VC que olham
as empresas desse tipo, mas em estágios iniciais, para crescerem e mais adiante serem daí alvo dos private equities. Então, maravilha. E o que caminhando aqui para o final, dado que você consegue ter e trazer um pouco dessa visão de o que o fundo está olhando, o que o investidor, na verdade, deixa eu mudar minha pergunta, o que o empreendedor tem que ter em mente na hora de buscar uma rodada de investimento para a sua startup? Primeira coisa para ele ter muito claro na cabeça dele, ele tem uma quantidade muito grande de um ingrediente chamado paixão, e o investidor tem 0. Corrói o ego, arrasa o sujeito, ele ouve não, e às vezes o não vem mal explicado. O cara não tenta, o investidor deu um não para você, agradece, seja educado, procura outro. Então, a primeira coisa que o empreendedor tem que ter é muita paciência, muita resiliência, perseverança, porque ele vai ouvir muito não. E tem não que ele vai ouvir que vem sem justificativa ou vem com uma justificativa que não para de pé. Talvez tenha sido uma justificativa só por conta da sua insistência, que talvez ele não pudesse falar. Você tem que bater na porta, não é de 3 ou 4 para conseguir, você tem que bater na porta de 10, de 30 ou até mais, para você de fato ter sucesso. Então, o primeiro ponto é isso. Agora, qualquer investidor que te interessa, procura quais são as investidas. Veja quem recebeu o dinheiro desse investidor. Não é só você que é avaliado, óbvio que você vai ser avaliado por ele, é que nem você procurar emprego. Você vai ter 20 pessoas procurando ocupar aquela vaga, você tem que ser. Agora, para onde que você mandou o seu currículo? Você também escolhe para quem você manda o currículo, né? Então, a posição é essa, escolha bem quem você está colocando na fila de candidatos a terem o direito de investir em você, mas saiba que a fila no sentido reverso é muito maior. São muito mais pessoas batendo na porta do fundo procurando oportunidade de investimento do que a alternativa. Ou seja, o fundo tem a prerrogativa de escolher mais do que você. Então, escolha na porta de quem você vai bater e tenha paciência, porque você vai ouvir muitos nãos. Maravilha. Então, a habilidade de engolir sapos, segurar, conter o orgulho, dada a paixão que você tem pelo negócio, é fundamental. Mais uma coisa, que nem sempre o empreendedor entende o significado disso, não se apaixone pelo produto que você criou. Seja um especialista, um embaixador do problema que o seu produto resolve. Isso é fundamental. O investidor olha muito isso. Você ficou de 10 minutos de pitch, você gastou 5 falando da sua tecnologia, o que ela faz, não faz. E você gastou 10 segundos para falar como é que é a vida do teu cliente sem o seu produto. Então, se você vai falar que você inventou uma bengala super bacana para idoso andar, não, porque é minha bengala, o material usado na NASA, porque o Elon Musk, você fica falando do material da bengala. Cara, fala do idoso. Poxa, com essa bengala ele vai conseguir trazer 1 litro de leite a mais, com essa bengala ele vai se sentir mais jovem, com essa bengala ele vai ganhar... E fala tudo, olha como é a vida dele sem bengala, que horrível. Então fale sobre o problema, sobre a pessoa que vivencia esse problema, o quanto resolver esse problema te realiza. Perfeito. E a bengala é a forma disso. Você fica falando só do duro alumínio, da usinagem, do peso, do custo-benefício, tamanho de mercado da bengala só, sem falar do problema. Então, assim, seja um apaixonado, seja um embaixador, um grande conhecedor do problema que a sua startup resolve. Maravilha. Pessoal, hoje nós falamos com o José Renato Maniz, especialista em Venture Capital Private Equity, e nós ficamos por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e atenção. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado. Até amanhã.